Paz amado, louvado seja Deus. Vou tentar, pela misericórdia do Senhor, tentar fechar esse livro de Esté agora para a gente tentar fazer uma conclusão. Que é um livro grande, é uma história grande e tem que fazer limpeza no celular toda hora. Eclesiastes. Tem hora que você tá para a Bíblia certinho no livro de Esté, mas tem hora que é antes de Jó. Esté. Acho que a gente parou no capítulo 3. A gente parou no capítulo 3 de Jó. De Esté. Capítulo 3 de Esté. Vamos pegar o capítulo 3. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amegata, Agagita, e exaltou-o e pôs seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. E todos os seus servos do rei que estavam à porta perante o rei se inclinavam a ele e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado acerca dele. Porém Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava. Versículo 5 do capítulo 3 está: Vendo, pois, Amã que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, Amã se enfureceu. No versículo no versículo 8 de Esther, está escrito: E Amã disse ao rei Assuero: Existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de nosso povo, e que não se curvam às leis perante o rei. Esse Amã estava querendo matar Mardoqueu, né? Porque Mardoqueu não se curvava a ele. E ele tinha feito e o rei tinha feito um decreto para todo mundo se prostrar para Amã, sendo que Mardoqueu nunca fazia aquilo ali. Então, esse Amã falou com o rei que ele ia fazer um decreto a respeito daquilo ali e ele ia matar o povo judeu também. No versículo 9: Se bem parecer ao rei, decrete-se que os matem. Então o rei pôs 10.000 talentos de prata para quem o entregassem nos tesouros do rei. Como é que é? E porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. O rei ia dar tipo ia dar recursos, né, para quem fizesse o serviço ali para matar os judeus. Eu porei nas mãos eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata. Versículo 10: Então tirou o rei o seu anel da sua mão e deu a Amã e deu mais a prata para Amã fazer o serviço, né, para matar os judeus. Essa informação chegou no ouvido de Mardoqueu. Mardoqueu passou para Esté e Esté convenceu ao rei de não matar os judeus e não matar Mardoqueu. No capítulo 4, tipo que Mardoqueu apela para Esté, né? Dizendo que quando Mardoqueu soube disso tudo, quando se havia passado, rasgou suas vestes, vestiu-se de saco de cinza e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande clamor amargo. Chegou até diante da porta do rei.
porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, jejum, choro e lamentações. E muito estava deitado em saco e em cinzas. Então vieram as moças de Esté e seus eunucos e fizeram a saber do que a rainha muito se doeu, e ela mandou roupas para vestir Mardoqueu. E Mardoqueu de pano de saco, porém ele não aceitou. Chegou a informação nos ouvidos de Esté que Mardoqueu estava em prantos, né? Em lamentos, rogando ao Senhor, fazendo jejum para aquilo não acontecer, né? Para os planos de Amã não se concretizar. No versículo 14, está dizendo que se Esté não tomasse uma atitude naquela hora, ela ia perecer, o povo dela ia perecer e Mardoqueu também. Então, no versículo 16, Esté falou assim, ó: vai, ajunta todos os judeus que acharem em Susã, jejua por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, e nem de dia nem de noite. Eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se eu morrer, eu morri. Ela estava querendo salvar ela, estava querendo salvar Mardoqueu, e estava querendo salvar o povo judeu, né? O povo dela. Então ela iria comparecer diante do rei sem ser chamada. E ela foi na fé. Em versículo 17, então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esté lhe ordenou. Aí no capítulo 5, Esté se apresenta ao rei. Tem um banquete entre ela, Esté, entre ela, o rei e Amã. O rei fala se tudo que ela quiser, o rei ia dar até metade do seu reinado. Esté aproveita essa situação e fala que a Amã estava querendo matar o povo dela e matar Mardoqueu. O rei fica furioso com aquilo ali, né? Porque ele muito se agradou de Mardoqueu, porque Mardoqueu mostrou os soldados, os 2 soldados que estavam querendo matar ele. Então, o rei Assuero tirou todos os pertences, todas as honrarias de Amã e passou tudo para Mardoqueu, porque a Amã estava querendo matar Mardoqueu na forca. Quando dentro dessa reunião, um dos funcionários do rei falou, ó, que a Amã em defesa do Senhor fez uma forca para matar aqueles 2 lá e está querendo matar o Mardoqueu na mesma forca. Aí o rei fala assim, ó, pega então Amã e mata ele na forca que ele fez para Mardoqueu. Lá no capítulo 7, dizendo assim, né, a morte de Amã, versículo 9 do capítulo 7, versículo 9. Então disse Orbana, um dos seus eunucos que servia diante do rei: eis que também a forca de 50 covados de altura que Amã fizera para Mardoqueu, que falara em sua defesa, ó rei, está na casa dele. Então o rei disse: enforque-o nela. Você vê que o feitiço virou contra o feiticeiro, fez um buraco e nele ficou preso o tal de Amã. Versículo 10. E enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então o furor se aplacou.
que a gente dá para tirar desse livro de Esther, Marcos? A prioridade ali é desobediência, digamos assim, a rainha Vasti, ela teve uma desobediência do rei, o rei deu uma ordem, ela não cumpriu, ela perdeu seu reinado, perdeu a coroa. Digamos que esse próprio rei, Marcos, é o próprio Senhor, é o próprio Deus. E nenhuma discordância a gente pode perder a salvação, a gente pode perder a nossa coroa. Esse Amã, ele tentou matar Mardoqueu, porque Mardoqueu não se prostrava para ele. Então você vê a fidelidade realmente que o povo do Senhor, que os escolhidos do Senhor têm que ter perante a sua palavra, perante o seu decreto, porque Mardoqueu não fez a lei do rei favorecer, ele fez a lei do seu Senhor, entendeu? Então é uma balança que você tem que ver para qual lado pesa mais. O livro de Mateus fala que a gente não pode ter medo do homem. O rei era um homem, mas só estava com os trajes real de rei. Só que o nosso verdadeiro reinado, nosso verdadeiro rei e pai não está nesse mundo. A Bíblia fala no livro de Mateus que Deus tem o poder de matar o corpo, matar a alma e jogar no inferno. E que a gente não pode temer o homem. E assim Mardoqueu fez, não se prostrou para Amã. Então a gente vê, amados, que é uma fidelidade que a gente tem que ter ao nosso Senhor, ao nosso Deus. É um conhecimento que tem que buscar todo dia, toda hora, a gente poder conhecer mais de Deus, porque aos olhos de qualquer pessoa que não tinha o entendimento lá, digamos assim, de Êxodo 20 em relação a ídolos, todo mundo se prostraria, amados. Mas como Mardoqueu tinha um conhecimento, ele não poderia fazer isso. Então, a todo tempo, Satanás ele prova para saber se realmente a pessoa vai falhar, se vai passar na prova ou não, se vai passar no teste ou não. Estava até falando com um amigo aqui mais cedo. Ele é motorista particular. E ele é um cara muito louco. Eu fui conversar com ele agora a respeito de algumas coisas. Ele estava falando, né, que tinha entregado o caminho dele ao Senhor, que estava na presença. Eu percebi que até o tom de voz dele mudou, a maneira dele de falar, porque ele era muito 1000 graus. Ele era muito acelerado de acordo com o mundo. E o papo dele era só dinheiro, só dinheiro, só dinheiro, só falava em dinheiro. Eu falei com ele, seu cuidado. Falei muito de Deus para ele. Seu cuidado que o corpo seu vai e o dinheiro fica tudo aí. Até seus planos e projetos vai. Garante sua eternidade primeiro, depois você vê o resto. Que o próprio resto vai te acompanhar. Enfim, a gente percebe, amados, que tem prioridades na frente. Lógico que todo mundo quer comer bem, quer se vestir bem, quer estar bem alimentado, quer ter dinheiro para dar e para emprestar, não para tomar emprestado, como a palavra fala. Mas tudo tem seu tempo, tudo tem sua prova, tudo tem a sua fase. E Deus ele vai, não é que Deus ele vai provar. A palavra fala que Deus não tenta ninguém, a gente mesmo que é tentado e engodado. Mas Satanás ele põe a prova, amados. Todos que estão querendo se achegar ao Senhor, piamente padecerá perseguições. Se você analisar esse livro de Esther, ele está bem escondidinho. Você vê que Esther não tinha entendimento, Esther não tinha pai, Esther não tinha mãe, foi levada à força, cativa. E do nada a menina virou rainha da Pérsia. E Mardoqueu também praticamente é um zero à esquerda. Ficava ali tipo vigiando Esther para saber como que Esther estava. E Mardoqueu pegou uma informação lá de 2 pessoas que estavam querendo matar o rei. Passou essa informação para Esther. E dali que começou a história, né? Então, a gente percebe que Deus ele pega pessoas fracas, pessoas sem entendimento, pessoas frágeis, para ter um memorial escrito, amados. Porque ficou o memorial escrito lá de Esther, de Mardoqueu, do vacilo de Amã, né? Então, vale a pena, mas a gente servir o nosso Deus,
a gente esperar o tempo de Deus, a gente andar no plumo, porque Deus honra, amados. Se não honrar nessa vida, honra na outra. Fez lembrar de Estevão, que quando Estevão foi morto por blasfêmia, quando ele foi morto à pedrada, Estevão não teve honrarias na terra, mas a gente sabe que ele está no paraíso hoje. Então haverá discípulos, haverá servos que não... Mel, sai daí! Que não terá galardão aqui, entendeu? Terá um galardão em outro lugar. Contudo, amado, que a gente fosse, se a gente conseguir pelo menos uma posição de patente baixa no reino dos céus, contudo a gente está do lado do nosso Senhor, né? Que é isso que importa. Então, amados, é isso aí. Louvado seja Deus pela essa mensagem, pela essa informação, por essa palavra. Porque no Antigo Testamento a gente vê que é só misericórdia de Deus mesmo, amados. Se Ele quiser mostrar alguma coisa, se Ele quiser falar alguma coisa, porque a gente no novo, com pouca linha, com pouca letra, a gente não consegue aprender, né? E executar. Quanto mais você tentar decorar o Antigo Testamento. Então é isso, amados. Louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Que essa mensagem possa entrar no coração de vocês. Que o nosso Deus também possa achar graça nos nossos olhos, como o rei achou graça nos olhos de Esther. E que a gente possa convencer ao Senhor, né, a nos dar uma oportunidade da salvação, assim como o rei achou graça em Esther, né? A gente percebe que o rei ele pediu mulheres virgens para ser sua rainha, e ele ia selecionar. E tinha uma preparação de 12 meses. Então você vê que não é de qualquer maneira, né, mas que o nosso Senhor escolhe a pessoa para entrar no seu paraíso. É com muito esforço, é com muito empenho, é com muita dedicação, passando pela prova, para que, se possível, entre no paraíso. Amém, amados? Louvado seja Deus, a Ele a honra, a Ele a glória. Ótima tarde a todos.